Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Omega Cast. E hoje estamos aqui com um tema, no mínimo, instigante, fascinante, talvez até para alguns. Mas como vocês vão estar trabalhando com esse conteúdo aqui? Isso não é algo do mundo da magia, do mistério, do esoterismo ou da superstição? Então, é sobre isso, é sobre isso. Um dos objetivos desse canal é estar expandindo o nosso conhecimento, expandindo aí a nossa compreensão da realidade, do universo de influências, né? Daquilo que nos forma, que move o nosso ser humano, a nossa consciência. E hoje a gente está aqui com Gissélia Láctea. Muita gente já ouviu esse nome, com certeza, absoluta. Então, Gisele, ela é astróloga kármica, psicóloga. Como isso vai junto? A gente também vai saber esse segredo. Psicóloga, astróloga kármica. Ela trabalha, é professora de astrologia kármica e também especialista em trabalho com memória profunda. Fomos colegas não, ela foi minha professora, assistente do professor, na verdade, né? Hoje colegas de Roger Luger, que está hoje em outro plano. Gisele, muito grata por você ter topado aceitar este convite aí e vindo construir esse momento com a gente. E aí, conte um pouquinho como é isso, Gisele, sua história um pouco com essa escolha, né, de estudo, de especialidade, de paixão. A paixão chegou, como foi que isso aconteceu? Primeiro, eu quero agradecer o convite, Ômega, né? Você sabe que eu não nego, eu por dentro, eu não nego. Primeiro, porque eu gosto muito do meu tema, do meu trabalho, e acho importante ocupar os espaços para divulgar, para falar, para tirar os termos errôneos, as crenças errôneas sobre astrologia. E porque eu gosto muito de você, Carla, também, né? Do Ômega, do trabalho. Então, é uma oportunidade da gente tirar crenças errôneas e falar a verdade daquilo que a astrologia pode ou não pode fazer. Muito bom. Então, minha incursão na astrologia se deu, entre aspas, por acaso. Eu digo que eu virei astróloga, que eu morava em São Paulo, tinha terminado o mestrado de psicologia experimental na USP, estava já no doutorado, fiz qualificação de doutorado e precisava mudar um monte de coisa no meu trabalho para a defesa da tese. E eu, no momento, estava com muitas mudanças pessoais na vida e me questionei, o que eu estou fazendo aqui? Eu estudava na USP, mas eu era funcionária da PUC. Eu dava aula na PUC de São Paulo e era diretora da creche da PUC também, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E nessa questão, isso me levou longe. Tinha também um momento de relacionamento difícil. Não porque o relacionamento tivesse difícil, eu estava numa dúvida se era ou não aquela relação que eu precisava entrar. Que eu sou ariana e dentro de cabeça. Se eu não entrar de cabeça, eu tenho que ver por quê. E nesse momento de crise, eu já tinha estudado astrologia há muitos anos atrás, peguei meus apontamentos de volta e fui tentar entender o que estava acontecendo. Me pergunte por quê pela astrologia e não outro sistema. Eu já tinha feito terapia, nesse momento eu acho que não estava em terapia. E aí comecei a mexer com isso, por incrível que pareça, quando eu olhei de novo meu próprio mapa, naquele momento de crise, eu sozinha em casa, eu olhei e eu vi, assim, é como se eu visse tudo ali, né? Visse não com o olho de ver, mas como se eu compreendesse o que estava acontecendo. Aí eu mergulhei de cabeça para estudar e comecei a atender, né? Eu já tinha feito um curso básico e tudo, brincando um e outro. E aquele negócio foi crescendo de um modo tão grande que um dia eu parei e falei assim, esse negócio funciona, vou trabalhar com isso. Aí quando eu entrei no Instituto Delfos de São Paulo, que não existe mais, e fui me aperfeiçoar, mas naquela época eu já estava trabalhando, porque hoje em dia nós temos escolas pelo Brasil todo, mas muito tempo atrás nós éramos autodidatas, né? E a gente seguia um mestre, outro, mas não tinha cursos formais. E o Delfos se destacava, né? Naquele momento. Tinha outros pelo Brasil, no Rio, Recife, que se mantém até hoje. Mas
eu fui para esse, não fui por acaso, porque o meu professor trabalhava com astrologia kármica, e ele era muito culto. Eu digo era porque o Instituto não existe mais, ele está aí. E a gente viajava nas aulas. Então, aquilo me trouxe, como se confirmasse que era isso. E eu tentei buscar aquilo com profundidade. E aí, comecei a trabalhar com pessoas muito importantes do ponto de vista de formação de opinião, o que fez com que o trabalho crescesse de cara. Por um lado, me desse confiança, e por outro, me assustasse. Porque eu fui vendo a responsabilidade que eu tinha com aquilo e como é que eu ia fazer. Eu atendia com caderno na frente, com anotações e tudo. Isso, em vez de diminuir, ela fica olhando o apontamento, o povo saía e dizia assim, ela estuda, ela pesquisa. Aí um monte de gente, né? Numa linguagem astrológica, eu comecei a trabalhar com um planeta, o trânsito de Júpiter, que é o planeta tido como benéfico, na minha área profissional, que é a área de destino. Então, o destino estava me protegendo, estava me colocando num bom caminho, se eu soubesse para onde eu queria ir. Que foi o que me fez fechar tudo. Eu saí de pós-graduação, eu saí da creche da PUC, eu saí da pesquisa. Eu não saí assim na loucura. Fiz os relatórios, devolvi dinheiro, prestei contas financeiras das pesquisas. Aquilo que a gente precisa fechar redondo. E aí me senti inteira e autorizada na astrologia. E depois minha formação, quando eu voltei para Salvador, foi seguindo na terapia de vidas passadas, porque eu logo comecei a ver essa dimensão no mapa do lado do que a gente chama de kármico, e aquilo também me assustava. Eu dizia, meu Deus, mas como é isso? E não achava quem indicar na hora, porque eu não conhecia esse terreno, para a pessoa que eu achava que precisava fazer uma regressão, né? E quando eu cheguei aqui, as coisas foram chegando e se juntando, e chegou aquele maravilhoso mestre que nós compartilhamos, né, enquanto ele estava vivo, o Roger, que eu acho que poucas pessoas podem ser bom professor, boa pessoa humana e bom terapeuta. E ele reunia isso, você sabe que ele sabe. Você precisa... E de bom humor. E bom humor, né? E de bom humor. Então, ele era sagitariano. Então, isso foi um presente para mim, né? Porque eu fiquei tentando achar alguém para estudar terapia de vida passada, voltei de São Paulo e nada. Eu entendi que eu precisava primeiro centrar em astrologia e dar o que eu chamo hoje para os meus alunos e mesmo para clientes, todo mundo tem uma marca registrada. Então, eu precisava ter a minha marca registrada, me sentir naquilo que era a minha missão, que eu acho que é o que eu faço hoje no trabalho, que me encanta, né? Cada vida é uma vida. Então, é ajudar a pessoa a encontrar a missão dela. Eu não vou dar uma receita de bolo, óbvio que não. Mas decodificando essa linguagem fascinante dos astros, eu vou ajudar a pessoa a encontrar aquilo que, na verdade, ela já tem, o que já está nela. É como se fosse um reconhecimento. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Qual a diferença? Vou te fazer muitas perguntas, né? Porque a gente, como eu te disse, tem gente aqui que está, mesmo sendo terapeuta, mesmo da área, que já conhece um pouco mais, pessoas trazem. Eu falo, vi o meu mapa astrológico, eu fiz o meu mapa natal, né? Meu mapa natal astrológico, né? Como você o mapa natal é porque é o mapa de nascimento. O meu mapa de nascimento. Eu fiz o meu mapa de nascimento. O astrológico é tudo. Fiz meu mapa astrológico. Pode ser o Natal, pode ser o do aniversário. Pode ser qualquer mapa. Pode ser qualquer mapa. Então, a pessoa fala, nossa, eu fiz o meu mapa natal. Eu fiz o meu mapa natal e aí isso revolucionou a minha vida. Eu já escutei, são 20, só como terapeuta, mais de 20 anos e, né, assim, escutando pessoas todos os dias diferentes para entrevistar alunos que vêm buscar a formação como terapeuta, dizendo assim, olha, eu me descobri no meu mapa natal. Eu vi ali, eu falei assim, gente, que maravilha, né? Então, tanto a gente vai encontrar aqui pessoas que já têm esse conhecimento, que já têm esse embasamento e muito mais, já até são estudiosos, quanto aquelas pessoas que realmente falam, você usou a palavra aí no início, eu sou ariana. Então, eu já escutei também muitas pessoas dizendo assim, não, a pessoa diz que é porque eu sou escorpião, eu sou desse jeito, porque eu sou não sei quem, então justifica muitas atitudes porque é isso. Então, cria assim aquela confusão em relação ao que é realmente a astrologia, né?
Mas, assim, deixando isso aqui, a gente vai esclarecendo, eu vou fazendo perguntas aqui ao longo do processo, mas a primeira coisa que me chama a atenção é que você fala não em astrologia só, você usa astrologia kármica. E que essa astrologia kármica a gente tem de diferente? A gente está entendendo que karma tem a ver com o passado, tem a ver talvez com memórias muito, muito profundas, porque você se identificou com a terapia regressiva. Mas qual a diferença realmente? O que que ela estuda? Qual o objeto dela? O que ela pode trazer para a gente? Sim. Então, primeiro é que a astrologia, seja ela moderna, seja ela kármica, seja ela astrologia védica, enfim, a astrologia ela é uma linguagem dos símbolos. Então, qualquer astrólogo, em qualquer lugar do mundo, em qualquer linha do mundo, é capaz de trazer a compreensão por aquele conhecimento daquela pessoa que está se consultando. Isso é uma questão. Agora, a linha de trabalho, a afinidade com essa ou com aquela linha, eu acho que tem a ver também com o ser astrólogo que está ali. Né? Então, que eu não acho que é coincidência. A astrologia kármica, realmente, ela leva em consideração que aquele mapa de nascimento, que a gente vai trazer à tona, né, a história da pessoa e ajudá-la no momento presente, ela lida com vidas passadas. Mas precisa tirar essa ideia de que o mapa vai falar sobre vidas passadas. Não. Por isso que eu fui fazer terapia de regressão. Entendi. Você foi não sei quem, que você viveu isso, Não, você viveu aquele personagem, aquele outro e tal. E você sabe que nem na regressão isso é importante, porque a gente não está fazendo pesquisa, a gente está orientando a pessoa, né? Então, o que importa é deslindar naquele emaranhado da história pessoal o que tem por trás. Eu costumo dizer que o mapa, nessa perspectiva kármica, então ele mostra o que vem na bagagem da pessoa, os créditos e os débitos. Porque falar de astrologia kármica, claro, significa acreditar que a gente tem outras vidas, que a gente não vive uma vida só. Mas se você nasceu e está encarnado agora, não é importante você saber todas as vidas, quem você foi, o que não foi. É importante saber o que essas vidas, ou que aspectos dessas vidas estão fortes ou fracos na sua vida hoje. No mapa permite. Nessa perspectiva kármica, como seria assim uma... como um registro acástico que a gente registro fala. acástico, não é isso, amigo? Registrado em você. Não, você não sabe nominar aquela experiência ou aquele personagem, mas a essência daquilo, do aprendizado, o conteúdo e a marca, ele aparece registrada. Então, quando a gente olha um mapa na perspectiva kármica, bate o olho e já sabe onde está um nó, onde está um talento. Então, é importante dizer isso, são os créditos e débitos. É claro que, por exemplo, num trabalho terapêutico, você vai mexer mais com os débitos. Porque embora a gente brinque de gato e rato inicialmente nas terapias, né? Eu sou linda, maravilhosa. Não, isso aí não. Eu vim fazer para autoconhecimento, tá? Encher de medo, né? Até o terapeuta te cercar no bom sentido, você entrar no momento certo, naquilo que você está podendo trazer. Você tem seu tempo, tudo tem seu tempo. E a astrologia também mostra isso. Aí qualquer astrologia. Mas na astrologia kármica, a gente pode cercar, né, como que essa história ou essas histórias passadas se apresentam no mapa de nascimento, no mapa natal, para essa pessoa. E aí, estou falando da sua bagagem, estou falando do seu nascimento, estou falando da sua infância, talvez da adolescência, de você quando chegou. Agora pode ser outro momento. Então, você faz o mapa natal de uma criança, é diferente que você faz de um adolescente, de um adulto, de uma pessoa bem mais velha. Né? Enquanto a gente estiver vivo, a gente tem história para fazer, não só para contar. Registros, novas marcas e vai transformando. Exatamente. É como se fosse uma memória. Eu trago essa memória do meu potencial ou dos pontos onde eu transitei, com um retrato de quem eu fui até esse momento. Isso. E o próximo retrato já vai ser outro, isso, totalmente diferente, com a crença. Exato. E falar de astrologia kármica não é para a pessoa ficar justificando, eu sou assim por causa do meu mapa. Eu sou assim porque por causa do meu karma. Não, porque o karma ele não é estanque, ele é dinâmico. Né? A gente vai olhar a perspectiva da chegada da pessoa no mapa de nascimento, mas aquilo não está parado, ali é só o momento do nascimento, ela tem a responsabilidade com essa nova encarnação.
né? E o que eu acho lindo e por que a astrologia funciona, porque ela lida com ciclos. Você não precisa conhecer a astrologia. Qualquer pessoa diz assim, gente, todo ano no meu aniversário acontece tal coisa. Então, cada 2 anos eu começo não sei o quê. Aí, cada ritmo desse, cada ciclo desse que você fala e que você não sabe de onde vem, tem relação com um determinado planeta que traz um simbolismo por trás. É o que traz abertura, iniciativas, começo, é o que traz recolhimento, é o que leva você para o coletivo, é o que leva você para o fundo do poço, é o que leva você para fazer o quê? Então, isso funciona independente da nossa vontade. Né? Todo astrólogo antigo sabe e tem uma história de um cliente ou clientes que não conheceu, que a gente mandava fita gravada para outro país, para outro estado, que era o recurso da época, fita cassete, dessa época jurássica. Tem gente, estamos falando aqui agora mandarim. Essa época jurássica, né? Depois veio o CD, depois veio o pendrive. Agora eu mando a gravação num clique, assim, Sai por onde? Vai por uma onda. Vai para o mundo. Vai para uma onda, a nuvem. É para a nuvem. Vai para a nuvem, né? Assim como você identificar as coisas. Claro que a relação presencial em qualquer situação é sempre melhor. Você vê a pessoa. Eu nem vou dizer isso, porque em algumas situações de terapia é melhor não olhar na cara, né? Então, não vou dizer que o presencial tem que ser... Eu estou funcionando ainda online hoje. Depois da pandemia, não voltei presencial até hoje. Nem no trabalho. Por isso que eu nem estou mexendo com terapia de vida passada, porque essa daí precisa. Presencial. Está em suspenso, ainda não entendi por quê. Mas, na verdade, o mapa, ele é... Eu tenho um termo que eu uso mais recentemente, ele é como se fosse seu manual de instrução. Imagina, você compra uma máquina, você compra um computador, você compra qualquer aparelho eletrônico, vem o quê? Um manual de instruções. Desafio quem lê o manual de instruções inteiro. Ninguém. Você aprende na loja, você aprende com alguém que sabe, você mexe no básico, fica feliz. Aí, dá um defeito, você corre para o manual. Deixa eu ver se diz alguma coisa aqui, senão tem que levar para o técnico. Ou então você diz, poxa, mas esse negócio, esse aparelho só faz isso. E esse botão vermelho aqui é para quê? Aí você vai olhar no manual. Esse botão vermelho eu posso fazer mais coisas. Quem tomou a iniciativa, quem mexeu no manual de instruções e quem decidiu que vai incorporar outras coisas? A pessoa, o dono da máquina, né? Então, eu acho que isso tira um pouco a fantasia de que o astrólogo olha, não, sabe tudo, não, ele vê. Né? Não tem nada disso. É claro que entra a sensibilidade da gente, né? Porque tem pessoas que são mais técnicas, tem pessoas que são mais espiritualistas, tem pessoas que juntam as duas coisas. Isso depende muito da personalidade hoje do astrólogo, mas depende muito também de quem você vai atender, porque é um campo de energia. E mesmo online, hoje em dia, eu tenho uma interação boa com a pessoa por conta, inclusive, do próprio mapa. Então, eu fico inteira, né? É como se aquilo viesse no meio, e você vai observando e vai relacionando. Então, o mais importante para fazer a ponte dessa sua pergunta com a questão kármica, para ajudar a pessoa no momento, na vida atual, é ajudar ela a entender pelo mapa dela em que áreas da vida atual estão esses créditos e esses débitos. Então, se olha assim, eu tenho um débito, vamos falar nessa linguagem, então, tem um karma difícil ou um débito com a sua família, com sua mãe. Por isso que hoje você, assim. Aí eu descrevo a relação dela com a mãe. Ela, nossa, parece que você está aqui. Puxa, isso. E não é, eu estou analisando pelo simbolismo de um planeta que está lá e pela ligação com esse lado espiritual. E aí eu muitas vezes eu chego a dizer, olha, não estou dizendo que é isso, mas assim, a relação é como se você fosse a mãe dela. Então tem um débito aí de alguma vida que eu não sei o que foi, mas que vocês se estranharam, ou você foi mais, ou abandonou, foi dependendo do planeta que está lá, dos aspectos que aparecem, eu posso arriscar mais numa perspectiva de trazer a compreensão, não para dizer, você foi mãe dela, você foi, abandonou, você fez não sei o quê, não. Né? Assim como na área de filho, você bate o olho e você vê que ali tem dificuldade de ser mãe.
Ou então, um mapa de homem, quem engravida é a mulher. Mas eu digo, olha, você está no momento de ter filho. Está em relacionamento, está casado, está com alguém, né? Se não está em uma relação que você quer ficar, fique atento. Porque aqui tem um resgate kármico, é um termo que eu uso muito, né? Estou adivinhando? Não, estou decodificando algo que eu estou vendo. Aí já não do mapa de nascimento, do mapa natal, mas da projeção que a gente faz, que no popular, no leigo, vou fazer minha previsão. Eu não gosto desse termo. Isso que eu ia te perguntar, antes de você falar, pronto, chegou no ponto que eu ia perguntar. Então, primeiro, tradicionalmente, a gente busca a astrologia, o mapa natal, ele vai falar do meu passado. Ele vai falar da história que você traz. Da história que eu trago, né? Do potencial, dos bloqueios, em todas as áreas da minha vida, né? Em todos os desdobramentos da minha consciência e tudo aquilo que eu transito como ser humano, eu vou tocar que são as casas, né? As casas, depois você vai me corrigindo, as casas astrológicas. Então, mas essa projeção, então, partiria de quê? Dos movimentos como... Porque essa é outra pergunta que eu vou fazer daqui a pouco, que muita gente pergunta, o que o planeta que está lá em cima tem a ver comigo que estou aqui nesse mundo? Meu Deus do céu, que povo que acha, que ligação é essa, né? Que é outra linguagem, né? Uma coisa arquetípica. Então, isso é uma pergunta também para responder para quem aqui está escutando, você que está escutando e que fala, que tema é esse que o Ômega resolveu conversar? Então, como seria essa projeção? Então, eu fui fazer com você o meu mapa natal. Ali você, naquele mapa natal, você já tem, assim, tipo, possibilidades para mim de determinadas épocas da minha vida? Eu estava sujeita a isso, aquilo outro? Sim. Essa é a questão que é universal na astrologia, independente da linha de trabalho. Porque a gente trabalha com o movimento dos planetas, né? Com a decodificação dos planetas. Então, os astrônomos classificam, descobrem os planetas, os astrólogos decodificam a linguagem e usam aquilo associados com signos, né? Então, cada signo tem um planeta que a gente diz que é o dono, que é o regente, né? Então, essa movimentação, né? Ou essa movimentação dos planetas no mapa de nascimento, aquilo não muda, porque aquele nascimento aconteceu, pronto. Daí a importância do horário de nascimento, para ver a configuração do céu. Mas o mapa não está parado, porque o mundo não está parado, o céu não está parado. Então, o nosso trabalho nessa dita previsão, que eu vou te falar, análise de tendência, ou ver o outro momento, é por esse movimento, que é o que eu falei antes, os ciclos. Todo mundo conhece o seu ciclo, né? Voltando um tempo atrás, cada 2 anos, cada 1 ano. E a gente vai ensinando, digamos assim, a pessoa a decodificar esses ciclos. Porque imagine... Carla, se você pensar cada um dos planetas que tem um ciclo pessoal, um tempo pessoal para voltar ao mesmo lugar que ele estava, imagine cada um deles como uma espiral. Eles não sobem no mesmo ritmo, né? Então, mas a ideia é essa, que você vai subindo, você vai evoluindo, vamos chamar assim, né? Naquela função que estava descompensada pelos seus karmas, pelo mapa de nascimento, ou então você vai lidando com aquilo no seu ritmo, né? Mas existe uma pressão externa para as coisas chegarem. Entendi. A gente pode chamar de sincronicidade na linguagem guiana. Esse é o ponto. Você já chegou, já fez a ponte. Olha isso mesmo. Então, para quem acha que é o planeta, aí a gente não está falando de astronomia. Não é isso? Porque às vezes pode haver essa confusão. Não é uma coisa física. Não. Então, como seria essa relação que fala-se arquetípica, né? O que seria essa relação dessa configuração? Por exemplo, você diz agora quem é que está atrás? Só para eu fortalecer meu exemplo aqui agora, quem é que está influenciando? Bom, tem vários, né? O importante que a gente... Menorzinho, o mais rápido. O mais rápido seria Marte, dos que a gente considera. Quer dizer, tem os planetas pessoais, os sociais e os transpessoais. Sim. Tá? Mas, assim, cada um está no seu lugar e aí eles se relacionam entre si. Então, mas Marte agora, nesse momento, Marte está no signo de Virgem. Marte está no signo de Virgem.
Eu tirei o mapa mais ou menos para o horário da gente hoje aqui, ó, e Marte está a 14 de Virgem. Então, o que que quer dizer isso? E o planeta Mercúrio também está junto. Então, o que que quer dizer isso para a gente entender que não é uma coisa, não é uma relação física? Não, Que relação é essa? é uma relação simbólica, é uma relação... No simbólico a gente pode expandir para o espiritual, para o sincrônico, né? E quem dá asa à imaginação vai falar de influência. Não existe uma influência direta, nós não somos marionetes dos planetas, né? Mas é importante entender e não ter uma prepotência, né, que o ser humano às vezes tem, de que o que não vê, o que não conhece, não existe ou não funciona. Que é o caso, muitas vezes, das pessoas céticas. Elas são céticas, mas elas não pesquisaram, elas não se deram o trabalho de ver o que é aquilo que ela não conhece. Porque eu respeito uma pessoa que olha, experimenta, assim, não gostei, isso não tem nada a ver comigo. Isso é uma coisa. Outra coisa, tem muita gente nesse momento, em várias áreas, não só de astrologia, que até escrevem livros sobre aquele assunto, contra aquele assunto, que a gente aqui vai colocar no nível transpessoal. Né? E aí é como se crucificasse um monte de gente, um monte de profissional sério, porque não conhece. Aí você vai perguntar, não conhece. Agora, o mais engraçado é que se você tiver acesso ao mapa dessas pessoas, tem explicação lá também. Né? Não, mas uma pessoa... Porque cada ser também tem sua função no mundo. Né? Então, se não tiver o questionador, se não tiver aquele que vem com agressividade, que às vezes é destrutiva, que a gente acha horrível, né? Mas é a luz e a sombra que está em tudo. Gisele, para um terapeuta, primeiro, o que que a gente pode ver num mapa? Você falou que existem vários tipos de mapa. Tem o mapa natal, que é aquele que mostra o meu nascimento, e tem os outros mapas. Qual a diferença desses outros mapas? Os outros mapas, para a astrologia, sempre tem que ter data, cidade e horário. Tá? Então, o mapa de nascimento é para sempre, que eu comparei com o manual de instruções. Esse é o livro de vida, ele está inteiro. Agora, tem os mapas que a gente chama de orientação anual, o mapa do aniversário, que é a revolução solar, né? Então, tem muito cliente que já vem, quero minha revolução solar. A gente não usa só a revolução solar. Mas o mapa de revolução solar traria? É um mapa específico do aniversário, porque eu falei de ciclos. O ciclo mais importante e visível para todo mundo é o aniversário. Porque quando você faz aniversário, você sabe que você ficou mais velho, você sabe que você fechou um ciclo, porque você diz assim, meu Deus, eu já fiz aniversário de novo e eu não fiz nada daquilo que eu me propus. Você está fazendo o quê? Uma variação, você está matando alguma coisa e fechando um ciclo e abrindo outro. Isso é automático. Para nós astrólogos, esse momento é o momento em que o Sol, no signo de nascimento da pessoa, chega na mesma posição de grau, minuto e segundo que estava no dia do nascimento. Quando isso acontece, a gente calcula o mapa para aquele momento. Tanto que, às vezes, as pessoas recebem um mapa do aniversário, às vezes dá um dia antes, um dia depois do nascimento, porque foi naquela hora que o Sol chegou. E isso ajuda também a entender as pessoas do ano bissexto, que nasceram em ano bissexto em fevereiro. Ah, mas eu não faço aniversário. Não importa, porque astrologicamente você faz aniversário na hora que seu Sol fecha o ciclo. Entendeu? Então, esse é um dos mapas, não é o único. E existe, inclusive, uma polêmica entre nós astrólogos, os que acham que tem que calcular o mapa do aniversário sempre para o lugar do nascimento, os que acham que tem que calcular o mapa do aniversário para o lugar real que a pessoa passa, e os que acham que tem que se antecipar e olhar em que lugar do planeta é melhor você passar o aniversário para otimizar seu ano. Eu sou das que acham que tem que calcular para o lugar que você está e não faço nenhum tipo dessa análise. Vá para aqui, se eu mandar a pessoa para o Japão, a pessoa vai? Não vai. Então, nem perco meu tempo com isso. Agora, eu gosto de saber se a pessoa diz, eu posso estar em Paris, eu posso estar aqui. Aí sim. Aí eu calculo e vejo, mas quem decide é a pessoa. Eu digo, olha, em Paris vai destacar no relacionamento. É baseado no do nascimento, embora você sempre conheça o nascimento sem a referência. É a referência, é o livro de vida, é o manual de instruções. A gente não faz nada, não existe você analisar esse mapa do momento, que a gente chama do aniversário, os ciclos que você está abrindo e fechando, isolado do seu mapa de nascimento. A gente compara um com o outro. Se fossem dois mapas desenhados num papel transparente, você juntar um com o outro, iguala os signos e vê
que um momento está trazendo da bagagem. Porque você não pode nascer manga e virar maçã no meio do caminho, só porque o ano está lindo, maravilhoso para você comer as maçãs. Ah, então vou aproveitar e virar maçã. Não quero mais ser manga. Não tem como. Esse é um ponto, Carla, que eu acho importante também no mapa de Natal, no mapa de nascimento, você poder cercar a pessoa para ela cair a ficha. Não, eu sou realmente uma mangueira, mas eu cresci como se eu fosse uma macieira. Por isso que eu fico buscando a maçã. Minha mãe disse que eu devia ser maçã. Meu pai disse, a escola disse. Sim, então você precisa, agora que você é grandinha, volte para sua casa e volte para seu centro, né? Então, às vezes fala de pai, de mãe, de aspecto, de questões kármicas. Tem que deixar claro, não estou julgando seu pai, não estou julgando sua mãe, mas às vezes tem um pai severo ali, que batia muitas vezes. Você olha no vaso, às vezes você apanhava. E às vezes são castigos fortes. Ou então, o lado moral, os princípios morais muito rígidos, né? Regras muito rígidas. Ou o contrário, uma mãe que abandonou. Não é que abandonou porque não gosta do filho, né? A pessoa traz muitas vezes um sentimento de abandono, que o ambiente familiar é o primeiro espaço, o primeiro lugar de oportunidade do ponto de vista espiritual e kármico dela se localizar, porque no mapa o ambiente familiar é o lugar do destino, é o lugar onde você deveria ser bem acolhida, se sentir acolhida. No mapa padrão, que eu chamo mapa mãe, corresponde ao signo de Câncer, né? O útero, a família, mas não são todos os cancerianos que são assim. Claro, porque cada um tem uma configuração, o desenho de cada mapa é muito único. Muito único. Mesmo no caso de irmãos gêmeos, que irmãos gêmeos dá uma diferença às vezes de minutos, né? Você tira um e não dá uma diferença, daria um mapa idêntico. Às vezes pode dar uma diferença, por exemplo, no astro, que é mais rápido que a Lua. Mas a gente não busca explicação por aí, não é isso que explica. Acho que o que explica é realmente que a gente tem livre-arbítrio. Certo. É muito mais... Como eu vou aproveitar aqueles recursos? Isso. É muito mais fácil você encontrar coisas muito parecidas nos gêmeos astrais, que são aqueles que nascem exatamente na mesma hora, na mesma cidade, no mesmo lugar, no mesmo tempo, no mesmo signo, e que moram em lugares diferentes depois, e que se encontram e parecem fisicamente, mesmo que tenham raças diferentes, ou parecem nos comportamentos, né? A literatura fala um pouco disso, né? Mesmo com classes sociais diferentes, mas são idênticos nas ações, nas doenças, né? Muito mais fácil do que nos gêmeos, né? Tem alguns astrólogos que têm estudado essa questão também dos gêmeos. Curioso, né? Curioso. É curioso. Eu não tenho experiência com isso, né? No detalhe, mas tem colegas em congressos que falaram sobre isso, de estudarem, acompanhar a gestação, e aí faz alguns estudos e algumas hipóteses do gêmeo, o que está do lado direito, o que está do lado esquerdo. Que são, né? A pessoa está pesquisando, Pesquisa, mas no sentido da interpretação, são duas pessoas diferentes, são duas vidas. Né? Você interpreta de um, pode interpretar de outro. Sem contar que tem pessoas que são gêmeas que o gêmeo morreu. Né? E aí vem, eu tinha uma irmã gêmea, eu tive um irmão gêmeo. Porque você está colocando um aspecto bem interessante, que reforça a frase que você disse no início, que nós não somos marionetes. Então, o mapa é uma referência. Sim. É um retrato. Mas como eu vou transitar, aproveitando nessas memórias, nesses aprendizados, tem outras questões aí que estão envolvidas que fazem parte da minha história individual. Sim. O que eu acho interessante no mapa, Carla, é que, assim, até essa área da filosofia de vida, essa área de crenças, tá lá, né? Então, você é uma pessoa que vai para um monte de religião, não se encontra em nenhuma, você é uma pessoa cética, você é uma pessoa da ciência e rígida, você é uma pessoa banda voou, cada um leva você para um lado. Tudo isso está no seu mapa. Isso não diz que você é melhor nem pior do que ninguém. Isso ajuda você a se entender e a evitar, por exemplo, entrar em situações que sejam que você fique muito vulnerável. Por exemplo, uma das coisas que eu aprendi com o meu mestre Milton Maciel, logo nos inícios dos estudos, porque assim, muito cuidado com ascendente peixes. Não é quem nasce em peixes, é com ascendente peixe, porque o signo ascendente é o primeiro, é o número 1. Então, o seu livre-arbítrio vem do ascendente. Vem do mapa inteiro. Depois eu quero que você fale um pouquinho mais sobre isso.
Mas o ascendente é quem dá o chute inicial. Então, você abre seu caminho, você faz suas escolhas muito mais naquele referencial do ascendente. Então, o ascendente peixes, por que muito cuidado? Porque peixes é o último signo do zodíaco. Então, ele é o mais vulnerável, porque é como se ele carregasse todos os outros 11 nas costas e fecha. Eu já vi alguns livros que falam que o peixes é o lixo psíquico, né? Por isso que ele é tão assim, É o mais né? esponja, exatamente. Então, o ascendente é o livre-arbítrio da pessoa. Imagine uma pessoa com ascendente peixe, ela é muito vulnerável, então ela pode ser muito manipulada, ela pode entrar nos fake news, ela pode dar um tilt na cabeça e ficar confusa. Eu tinha uma amiga queridíssima de peixes, uma pessoa muito boa, mas ela fazia uma confusão, e nem percebia a confusão que ela fazia, porque ela queria ajudar todo mundo. E ela era peixes, ascendente peixes. E ela tinha uma coisa muito forte nela, que ela via, ela realmente juntava as pessoas, né? Mas ela falava assim, não, porque eu tive com o meu tarólogo que disse isso aqui. Ah, fulano disse o quê? E você, criatura, diz o quê? Disse o quê? Eu tinha que trazer ela para a terra. Faz A terra, chama também na terra, tá se fora, né? Não isso, né? Então, a gente, como terapeuta, como astrólogo, como pessoa, tem que ter um cuidado especial com quem é ascendente peixes, para não confundir a pessoa, para não manipular a pessoa, né? Para não deixar a pessoa mais atrapalhada, né? Então, qual é o lado superior desse ascendente peixe que a pessoa precisa se apropriar? É essa ligação, a empatia com o outro, mas precisa muitas vezes de verdade se recolher antes de se misturar com tudo que absorveu do outro, do meio. Interessante, Entendeu? interessante. Então, aí esse seria, a gente explorou assim, que a gente está falando do segundo mapa, que é o chamado mapa do aniversário. Mapa do aniversário. Aí qual seria o outro mapa? A gente tem o mapa natal, Tem mapa do várias aniversário. técnicas. Tem várias técnicas. Então, quando a gente usa o mapa do aniversário, que é uma referência, então tem uma terceira ou quarta linha de astrólogos que nem usa a revolução, que acha que a revolução não funciona, né? Tem a forma mais direta da gente olhar o mapa de uma pessoa e ver o que está acontecendo com ela na hora. E às vezes de cabeça, você não sabe o mapa, mas basta a pessoa dizer o ascendente, você faz assim, você está precisando decidir sobre o seu trabalho. Você está em crise no relacionamento, né? Assim, no geralzão. Já visualizou ali. Porque são o que a gente chama de trânsitos, que é o movimento mais direto, a relação mais direta que você tem, que é pegar a tabelinha dos astrônomos, que você tem até 2050 ou mais, você pega a tabela e olha e vê onde estão os planetas hoje, que é o que eu te falei do mapa hoje. Eu sei que Marte está em Virgem, a 14 de Virgem, né? O Sol, que é o do mês, está a 11 de Leão. Amanhã ele vai estar a 12 graus. Então, isso funciona, né? Cada planeta está no seu ritmo, no seu tempo. Você pega esse movimento do céu direto e joga também para ver como é que isso está se movimentando. No fim do ano isso vai estar mais leve. No fim do ano se prepara. É já uma projeção. Porque aí você faz uma projeção do céu, do momento. O momento não é o agora. O momento a gente dá mais ou menos um ano. Tem gente que quer antecipar 2, 3 anos. Eu não gosto disso. Eu acho que é viver por antecipação. Sim. Eu acho que um ano passa rápido demais. Então, quando você vai fazer uma avaliação do momento atual, que não é o mapa natal, faz a minha previsão, faz a minha tendência do ano, faz o meu mapa do aniversário. A gente não usa só aquele, a gente usa várias técnicas, né? Mas essa ficou popularizada. As pessoas, em vez de procurarem no início, final de ano, que era o comum, vai começar meu ano. O ano pessoal é na hora do seu aniversário. Isso nenhum astrólogo nega. Eu começo como para todo mundo. Não. Seu ano pessoal, seu novo nascimento. Então tem uma importância muito grande, que é o retorno do Sol. É uma nova vida, é uma nova chance que você tem de levar sua luz, né? Isso é uma coisa fundamental. O signo de nascimento é a luz. Uma luz de Áries, que é um Sol em Áries, não é igual a luz de Leão, não é igual a luz de Escorpião, mas cada um tem seu brilho e precisa se apropriar desse brilho para não levar a luz para o lugar errado ou não deixar a luz escondida desnecessariamente. Todo mundo tem luz e todo mundo tem sombra. Esses 12 signos estariam relacionados a 12 possibilidades da expressão humana? Sim, de uma certa forma, sim. Porque todos os signos têm, que a gente pode chamar de qualidades e defeitos, ou de pontos superiores e pontos inferiores.
E também eu gosto de relacionar o mapa, né? Que o mapa é uma mandala, onde os 12 signos estão distribuídos como se fosse no universo, e cada um deles gera, quando a gente calcula, uma casa astrológica. São 12 casas, em geral, cada uma em um dos 12 signos, e eu chamo de gavetas. Então, você tem a oportunidade na sua vida inteira de abrir, limpar essas gavetas, trocar coisas de lugar. Se você não faz isso, o destino faz. Por quê? Independente da sua vontade, no ano que vem você vai fazer aniversário de novo. O sol girou, deixou o tempo passou. Você pode estar fechando ciclos igual na adolescência. A gente fala assim, ai, gente, estou adolescente de novo. Você vai olhar, às vezes, nessa interpretação do momento, você vai analisar ciclos anteriores. Ó, tem uma coisa importante para você agora, que é semelhante quando você tinha 14 anos de idade. Por quê? Porque a gente, de cabeça, calcula que quando a pessoa tinha 14 anos, aquele planeta passou ali. O que aconteceu? Foi com seu pai, ou foi você tendo que assumir responsabilidade. Teve alguma perda nesse momento significativa? Não precisa ser morte. Então, você vai ajudando a pessoa. Foi quando eu entrei na universidade. Foi quando eu perdi um animalzinho. Foi não sei o quê. Então, você ajuda a pessoa a retomar um ciclo anterior. Olha, você não está mais lá. Então, veja que não é só a perspectiva kármica, não é só de vida passada. O tempo passado, de forma geral, né? O tempo passado. Então, o que aconteceu lá? Não, agora você não tem mais 14 anos de idade. Tem uma coisa parecida, mas pode ser o momento de você mexer nisso de novo ou de você mexer no que você não mexeu. Com isso, porque senão você pode ficar só reativo. Você está passando por ali e é o que você falou, você se comporta como adolescente, porque aquele tema, ele está, de certa forma, ativando um conteúdo seu. Se o conteúdo está bem resolvido, você trabalhou, você vai lidar somente com o conteúdo do momento presente, mas se aquele conteúdo está vindo à tona e tem, imagine que tenha 3 ciclos, né, passados, de 3 momentos da sua vida que se repetiram e você não resolveu. Então, aquilo que está acontecendo agora vem potencializado, porque você não mexeu naquelas gavetas, não arrumou, não quis saber, ficou lá abandonada e agora a gaveta está transbordando de rato, barata. Exatamente. Então, que no mapa, olhando o mapa, quando você calcula o mapa de nascimento, você vê a configuração, a pessoa sabe que aquilo é para a vida toda. Eu tenho um monte de planetas lá em cima, lá embaixo, de um lado do outro, tudo distribuído nas 12 gavetas. Você já sabe que ali é você. Aí, no seu aniversário do ano X, os planetas todos estão na área profissional, ou estão todos na área de saúde, ou estão na área da casa, ou estão na área do dinheiro, ou estão na área de viagem, ou estão distribuídos de novo. Então, as pessoas aprendem quando elas vêm do ano a ano, né? Cada aniversário, elas aprendem a olhar e dizem, tá tudo lá em cima, tá tudo do lado direito. Então, elas já sabem que tem um movimento diferente ali, e sem falarem nada, a gente já olha, já sabe qual é o aspecto importante. Né? Então, às vezes, assim, a gente não vai falar de tudo do ano inteiro. Às vezes, aquele ano é um foco profissional. Às vezes, aquele ano é um foco de trabalho. Às vezes, é um foco de saúde. Às vezes, é um foco de relacionamento. A gente só sabe depois que calcula. E aí, independente do método que você use, aquilo vai aparecer. A gente procura usar vários métodos para ter uma segurança maior de que aquilo é o que você deve centrar mais na consulta. Porque você sabe que a astrologia é um saco sem fundo, né? Porque é movimento. É movimento. Então, o movimento, você tá mexendo, não é um movimento. Eu volto a meio essa analogia, né, que você fez aí, do Não Somos Marionetes. Porque a gente não está ali, a coisa vai andando. Não, a gente vai se movendo e é quântico. Sim. Você abre um universo de possibilidades com cada passo que você dá em uma direção diferente, o mistério da libélula. Sim. Você dá um passo e ele produz aqueles outros resultados, né? Então, isso está acontecendo. E o universo também, esse universo que a gente fala arquetípico, esses símbolos, eles também estão, né? Tem grandes acontecimentos e tem os meus pequenos acontecimentos na minha vida que estão em movimento contínuo. Então, não dá para... Né? E é interessante, Carla, quando a gente conversa com a pessoa, né, que vem fazer a consulta, e aí a importância da astrologia como possibilidade de instrumento terapêutico também, porque os psicanalistas falam assim, existe a escuta psicanalítica. Sim, o que disse, não, o que está por trás. Na astrologia, a pessoa, só falta dizer o nome do planeta. Porque ela vem, antes de você ver, às vezes você nem olhou, não viu ainda direito, ela fala assim, olha, eu estou muito confusa, eu estou muito perdida,
eu nunca fui assim, eu tô não sei o quê, eu tô esquecida. Você já sabe quem é o planeta. Aí você vai prestar mais atenção e ver como pode ajudá-lo. É Netuno. Ou então, olha só, tá tudo travado. Não sei o que é, mas parece que resolveram me perseguir. Que tudo o que eu vou fazer tá pronto, não é mais. Tá Saturno, senhor do tempo, senhor do karma. E você, então, presta atenção àquilo e decodifica para a pessoa, né, o sentido do planeta para ela entender aquele movimento. E a outra questão importante dos ciclos é que você não é uma mágica, você pode dizer para a pessoa quanto tempo aquilo vai ficar. Olha, isso aqui, sinto muito, isso aqui vai durar 1 ano. Você não vai ficar congelada aí, pelo amor de Deus. Mas isso é um processo. Isso aqui é 1 ano, tem um momento que vai ser mais forte que é no fim do ano, aí você localiza, tem um momento... Não, já está acabando. Não, está acabando por agora. Vai ser melhor. Ah, mas vou sair do emprego, não vou sair do emprego. Não sei se você vai sair ou não sair do emprego, mas esse planeta simboliza que o tempo acabou. Que tempo é esse? Você vai sair daí do teu emprego, a sua insatisfação, você vai brigar lá com o chefe. Vai mudar a forma que você estava funcionando até aquele momento. Se vai ser fora ou dentro daquela empresa, é outra história. Porque cada planeta traz também a oportunidade de você lidar com aqueles aspectos na sua vida, seja do ponto de vista kármico, dos medos, seja do ponto de vista de qualidades que você não deu atenção. Então, você precisa tomar uma providência, ou o contrário, precisa ficar quieto, né? Não, deixa o tempo passar. Não, calma, não se apresse, né? Então, às vezes, a gente diz isso. E, na verdade, é como se fosse uma ressonância. Porque a pessoa diz assim, olha, era exatamente isso que eu estava sentindo. Então, quer dizer que eu estou nesse caminho? Eu digo, sim. Aqui está dizendo que você está pronto para isso. Você está com medo é outra coisa. Mas que você está pronto. Né? E, às vezes são coisas difíceis. Eu sou uma pessoa que eu não escondo aquilo que eu vejo do tipo de análise, né? Mas eu sou uma pessoa otimista. Otimista do ponto de vista de que a gente não tem nada que a gente não mereça, nesse sentido, né? Mas não douro a pílula, né? Mas procuro formas boas de passar, mesmo quando eu vejo que tem coisas muito difíceis, aí eu pergunto, cerco, né? Mas nada que não seja aquilo que a pessoa já está intuindo, ou que ela está com medo, ou que ela já está até fazendo. Eu lembro de um mapa de uma pessoa, uma mulher, muitos anos atrás, que tinha bens, tinha casas alugadas, não sei o quê, e estava marcando passo num trabalho, que ela estava com medo de perder o trabalho. E quando ela começou a falar, aí ela começou a botar para fora as casas que ela tinha alugada. Eu disse, você está aceitando que seu chefe faça isso, você está com medo, você está com raiva, você não tem mais nada a ver com isso, você acabou de falar, você tem dinheiro entrando por fontes para se dar uma chance de fazer mudanças e você está fazendo o que aí, né? Aí você vê os bloqueios, os aprisionamentos que estão ali retratados, né? Tem outro exemplo que eu acho interessante, que era uma pessoa da área de justiça, né? Uma mulher da área de justiça. E quando eu bati o olho que eu vi na área de papéis, documentos, estava lá o tal do Saturno, com umas questões kármicas. E aí eu comecei a fuçar com ela, não sei o quê. E aí os medos que ela tinha de mexer na documentação, de falar errado. Aí eu me coloquei no lugar dela. Meu Deus, a gente de fora está pressionando. Cadê esse que não sabe o resultado desse julgamento, que não sai não sei o quê? Não imagina muitas vezes o sofrimento que a pessoa está ali por trás daqueles documentos e papéis, para não ser injusta, para não escrever errado, para não julgar errado, né? Então, eu acho que a gente pode se policiar, não é um bom termo, mas assim, a gente pode se observar para ser mais humano, para ser mais empático, para trocar mais, né? Inclusive, trocar mais nas nossas fragilidades, né? Que isso também tem a ver com signos, com posição de lua, de sol, mas a pessoa mais dura que seja, ela tem no mapa um momento, um lugar de suavidade, de amorosidade, né? O nome daquele filme, Os Brutos também. Os brutos também amam, né? Tem que ter, porque se a gente tem todos. Agora, pode acontecer a pessoa estar com um mapa dela, como a gente vê, todo pendendo, parece que o mapa está pendurado, assim, para lá. Você olha o mapa de uma pessoa e ele é todo vazio,
de um lado e a gente vê tudo concentrado ali, né? Sim. Então, o que seria isso, Gisele? Então, na astrologia kármica, eu digo logo que aquilo tem a ver com o aprendizado dela, ou de coisas do passado, ou de coisas novas que ela precisa movimentar hoje, né? Mas cada um dos pedaços do mapa a gente pode dividir em quadrante, quatro quadrantes, pode dividir em metades, lado direito, lado esquerdo, inferior, superior. Tudo isso tem uma explicação. Assim como o desenho que as linhas que ligam os planetas, a gente chama de aspectos astrológicos, faz no mapa, né? Tem desenhos, tem desenhos que a gente vê, se olha de fora você vê uma pipa, você olha de fora você vê triângulos, né? E tudo isso tem um sentido e um significado. E essas linhas coloridas também ajudam a contar essas histórias. Eu digo assim, aqui são os créditos, aqui são os débitos. Não adianta contar as linhas que não é por aí. É a dinâmica da coisa, né? Então a gente olha, observa e vê, não, isso aí vai ser mais difícil. Isso aí vai ser só depois dos 30. Não é adivinhação, é porque você vê que tem uma caminhada, né? E 30 anos é um marco de fechamento do ciclo importante do planeta mais kármico que tem, que é Saturno, e que todo mundo que chega nessa idade fecha um ciclo de encarnação. Tanto que você vê quanta gente que nessa idade que sobe e se consolida no trabalho ou volta para o fim da fila e às vezes literalmente morre. Acaba a vida. Porque Saturno é quem é o ceifador. Ele diz, seu tempo acabou. Nossa, Gisele, me diga uma coisa, você disse que tem quantos anos que você estuda astrologia? Olha, eu comecei a estudar em 83, mas trabalhar como profissional foi em 87. Então, são Que foi em 87 que eu comecei, que eu entrei na minha crise 40 pessoal, anos? profissional. Sim. 40 anos. Então, me diga uma coisa. No mínimo, 40 de estudo, né? 40 de estudo. De trabalho profissional foi de 87 para cá. Sim, mas tira bastante 3. tempo, né? É bastante. É bastante tempo. Então, mas me diga aqui. Porque a gente está vendo o valor terapêutico, né? De conhecer um trabalho como esse, uma ferramenta, né? De autoconhecimento. E para um profissional que trabalha com pessoas, que cuida de pessoas, que ajudam pessoas nesses seus processos, o quanto pode ser uma ferramenta muito valiosa. Sim. Mas quando eu vejo você falando com toda essa desenvoltura, né? Com essa propriedade, com essa paixão que você tem pela astrologia, eu falo, meu Deus do céu. Quem, assim, é muito tempo de estudo, mas quem fala assim, eu gostaria tanto de estar trazendo isso para a minha vida, mas eu não tenho ainda, tipo, 30 anos pela frente para estar usando isso no meu... Existem, assim, níveis de conhecimento dentro da astrologia? Tipo, eu sou uma terapeuta. Sim. Alô, Gisele, eu gostaria de... O que eu poderia conhecer para, assim... Sim. Um pouquinho, né? Ter alguma noção, ter alguma... Que não vai ser astrólogo. Eu não vou ser astrólogo, mas é possível eu ter um conhecimento a nível que eu posso olhar o meu mapa, olhar o mapa de um cliente meu e ter assim, noções. É possível e desejável do ponto de vista aquariano. Aquário é o signo que representa o arauto né, do futuro, né? Que representa a novidade, que representa a quebra de paradigma, que representa a quebra de preconceito. Não significa que não tenha aquarianos preconceituosos, que aí é o todo do mapa. Mas assim, o signo puro que representa vanguarda é aquário. É um salto no futuro, a intuição, uma descoberta, a originalidade, ideias mirabolantes que as pessoas dizem, é louco, utopia. Quem ia dizer que a gente ia voar? Santos Dumont que não criasse, não, né? Exato. Então, cada signo tem essa característica. E aí é importante que a gente possa usar de acordo com aquilo que tem a ver com você. Nem todo mundo tem que ser astrólogo, nem todo mundo vai ser terapeuta, nem todo mundo vai ser psicanalista, psicólogo, médico, né? Mas usar esse conhecimento, seja você como dona de casa, seja você como mãe que está olhando seu filho, seja você como terapeuta, isso ajuda a ter uma compreensão, eu diria uma compreensão diferenciada e em nível. Por exemplo, quando eu dou curso, eu estimulo desde o início as pessoas a ativarem, a fazerem um mapa de outras. Não como profissional, né? Mas como conhecida, como olhar, mexer com coisa. Aí tem intimidade, deixa eu ver. Você é assim, isso, né? Então, para verem aquela função planetária ou arquetípica se manifestando. Então, teria um nível mais básico de conhecimento. Tem. Que, por exemplo, bem simplificando,
seria pelo menos trabalhar com o signo de nascimento, né? Que é uma parte importante, né? Não é você ficar vendo horóscopo, só seu horóscopo como previsão, olhando só O nascimento com o tripé, o ascendente e a lua. Aí seria melhor ainda. Mas eu digo, se você não tem informação nenhuma, mesmo que você tenha só o signo de nascimento, aquilo é importante, porque o signo de nascimento na astrologia kármica representa o presente. Então, eu não nasci naquele signo por acaso. Aquilo é minha luz, aquilo é meu sol. Falar que é o signo do mês significa que aquele mês inteiro o sol está passeando 30 graus daquele signo. Aí no mês seguinte entra no outro. E isso é cíclico. No outro ano ele volta de novo. Então, é você se apropriar da sua luz e refletir a sua luz também. Isso é o desejável, né? E fala um pouquinho para a gente, por favor, Gisele, se puder. Então, esse seria, você deu aí uma resposta bem legal, assim, para a gente, ajudou muito, eu acho, para mim. E esse ascendente? Porque muita gente fala assim, ascendente. O que é esse ascendente? Tem muitas, assim, compreensões, muitas... Imagina, isso é um triângulo, né? Você falou, qual é o nível básico? Eu diria, pelo menos conhecer o Sol. Você não vai ser astrólogo, conhece o Sol. Se você tiver acesso Sol, ascendente e Lua, você está feito para usar um instrumento, mesmo que você não olhe nada, não entenda nada, nessa coisa básica do jeito. Porque a Lua representa o seu passado mais imediato. Simbolicamente, uma lua em peixes, que é onde a lua está hoje, representa que a pessoa que nasceu com aquela lua em peixes provavelmente foi pisciana na última vida. Não tem que provar isso, ela já traz uma energia de alma pisciana, né? Aí ela nasce em Leão, que é o signo que estamos. O Sol, o signo do Sol, que é o presente. A sua vida presente é o Sol. Você tem que manifestar esse Sol, essas qualidades do Sol. E o ascendente, entre aspas, é o futuro. Bem, entre aspas, é a missão de vida. É o futuro nesse sentido, porque o signo ascendente é o primeiro no mapa, é o que faz parte da casa 1, do setor 1 do mapa. E que te diz o quê? Você nasceu com essa missão. Eu estou falando isso de uma maneira mais didática, porque claro que o mapa inteiro traz seus karmas, sua direção de Dharma, mas assim, a gente poderia fazer esse tripé, esse triângulo mesmo, tá? No caso, um triângulo, o ascendente, que é o seu RG astrológico. As pessoas costumam dizer assim, o ascendente eu mostro depois que eu vou ficando mais velho, diz que depois dos 30 anos se mostra mais o ascendente. Não é isso dessa maneira linear e estanque. Você é tudo o tempo todo. Agora, a gente pode dizer que você vai tomando consciência de partes suas, que é aquele movimento da espiral que eu te falei. Um bebê, o mapa é o mesmo quando tiver 20, 30 anos, no sentido do livro de vida, né? Então, o ascendente está presente desde ali. O ascendente é seu nascimento, inclusive as condições que você nasceu. Você olha o ascendente, você nasceu de parto normal, alguém morreu na hora que você nasceu, se nascer alguém com ascendente escorpião, com o planeta Plutão ali no começo, então você vai precisar... Sua mãe, sua família estava com sentimento de morte, morreu alguém próximo, ou então o parto pode ter sido difícil, um ascendente escorpião ou o planeta Plutão no signo ascendente, no começo do mapa, muitas vezes nasce um cordão umbilical no pescoço. Por quê? Morte e renascimento. Precisou tirar para não sufocar, né? Então, o ascendente é seu divisor de águas, porque o que vem antes, atrás, é a casa 12, que é a última área do mapa, seu passado imediato. Você na barriga da mãe. Então, tem a ver com os aprendizados que eu preciso desenvolver. O ascendente é a sua saída, entre aspas, é a sua chegada, literalmente falando, né? Sua chegada nesse mundo. Você nasceu naquela hora, então o signo que estava nascendo 6 horas da manhã no horizonte leste era aquele, no dia que você nasceu. Então, aquilo é associado à sua chegada, né? Simbolicamente, é o signo... simbolicamente não, na realidade, aquele signo que é o ascendente é o signo que recebeu o sol 6 horas da manhã naquele dia. Que lindo, né? Muito. A gente que mora na área de praia, né, aqui em Salvador, então 6 horas da manhã, quando você olha o sol, devagar, você vai cedinho na praia, ali está
Ali é o horizonte leste, né? Então, ali está nascendo o sol. Então, por isso, quem nasce de manhã cedinho, o signo ascendente é o mesmo signo de nascimento. Então, por isso que a hora de Entre nascer 4 e tem 6, a hora vai entre 6 e 8. Quem nasce meio-dia, 1 hora, a gente diz, literalmente tem o sol na cabeça. São as pessoas que nascem para o mundo, no sentido bem positivo, né? Pode ter desafio, mas tem o sol lá em cima. São pessoas que são vistas, né? Bem ou mal vistas, mas são vistas, né? Que, teoricamente, elas têm sucesso. Minha avó era parteira e ela dizia, minha mãe disse que ela dizia sempre, deixa passar meio-dia. Deixa, melhor que nasce depois. É da sabedoria, né? E deixa passar o meio-dia. Quer dizer, naquela ideia de que meio-dia o sol tá tudo claro. Quem nasce meia-noite, o sol tá lá no fundo do mapa, que é a área familiar, que é a área do útero. Não vou sair, não. Vocês estão aí entendendo? Já aposto. Eu queria agora ser uma abelhinha para estar em muitos lugares, para ver só a sua carinha, você pensando agora no seu ascendente. Porque às vezes a pessoa tem uma ideia de astrologia, porque não acredito na astrologia, porque, tipo, eu sou aquariana, né, de sol. Então, eu sou aquariana, eu sou totalmente diferente de não sei quem que é aquariana. Falou, uma aquariana, aquela pessoa que é escorpião, nem parece escorpião, parece ser de leão. Não tem nada a ver, são maluquice. Porque não é só isso é um aspecto. Tem que se pensar no centro do desenho da mandala, onde todos os signos e planetas estão dispostos naquele momento da chegada. É isso que é o mapa, né? A fotografia do céu na hora que a pessoa nasceu, para saber o que ela nasceu. E quando a gente pega o mapa desenhado no papel, eu mando a pessoa virar de ponta cabeça e digo, se você nascesse no Japão, seu mapa era esse. Se você nascesse nessa hora, mas no Japão, em vez de no Brasil, seu mapa era esse. Em geral, você vira de ponta cabeça, vira outro desenho. Entendeu? Então, que é o extremo, né? Seriam as horas que separam o Brasil do Japão. Mas o mapa sempre tem que ser visto como um todo, embora o signo ascendente, ele represente você tomando iniciativa, quer dizer, você chegou nessa condição. Do ponto de vista espiritual, eu diria que a pessoa fez aquela escolha já antes de chegar. Não me pergunte como é que encarna, que eu não estudo isso. Né? Eu sou espiritualista, mas eu não detenho esse conhecimento do ponto de vista religioso, ou mesmo do conhecimento do processo de reencarnação. Mas eu aceito essas ideias para essa questão de como você chega e como você pode lidar com esse mapa, que é a sua bússola, que é seu livro de vida, que é seu manual de instruções, e fazer escolhas que você sustente. Isso é o ascendente. Então, se você tem um ascendente em Libra, você vai ter escolhas inicialmente limbrianas. Você não quer desagradar ninguém, você fica em cima do muro, ou você diz, não me pressione, que eu decido depois. Calma, não quer ser injusto. Se tiver um ascendente Áries, você corre o risco de ser mais ariana do que a pessoa que nasceu em Áries. Porque você é impulsivo, você vai resolvendo, você vai muitas vezes atropelando o processo. Aí, me desculpe, não era isso, desculpa. Por quê? Porque você, ou então vai de maneira agressiva. Muito interessante. E decide sem preocupação. Então, as características dos signos, quando vem para o ascendente, viram o seu número 1. Porque, em geral, a gente nasce de cabeça, né? Então, o ascendente é o número 1. O ascendente é quem abre seu caminho. E é associado na astrologia kármica à missão de vida. Como eu disse, o mapa inteiro dá essas pistas, mas o ascendente, como representando também seu livre-arbítrio, ele direciona, não, você escolheu isso. Agora aí você tem que sair igual as peças de um quebra-cabeça, olhando o mapa inteiro para ver quais são as dicas, onde é que estão as chaves. Chaves. Tem várias chaves aí, né? Tem várias chaves, é um mistério. Tem vários aspectos do mapa que eu gostaria de perguntar, mas tem uma curiosidade aqui. Você falou da astrologia ayurvédica, mas eu queria saber, a sinastria que se faz, pessoas que vão ter um vínculo estável, vão se casar e tal, e aí querem fazer, eu quero ver a compatibilidade. Sim. Assim, vamos supor que você já tem seu companheiro ou sua companheira e fala assim, essa é a pessoa que está comigo, mas agora não, se o mapa não der incompatível aqui, já era, né? Não dá. Então, assim, a que serviria essa sinastria que se chama? Sim, sinastria. A sinastria é a comparação de mapas
né? Que é bem usado para fim de relacionamento. E ela tem um valor diferente na nossa sociedade ocidental e tem um valor diferente, por exemplo, na astrologia védica, que eles levam que não casa enquanto não fizer o tal do mapa, senão não é para casar. Se não der, Agora aqui não, como você mesma diz, as pessoas já estão juntas, não sei o quê. A sinastria serve muitas vezes para clarear pontos importantes do relacionamento, porque em situação nenhuma o astrólogo vai dizer separe, case, cerque, faça isso, faça aquilo. Não, não compete a gente fazer isso. A gente vai ajudar a ver as compatibilidades e incompatibilidades. E na astrologia kármica, a gente vai ver os pontos de facilidade ou dificuldade de vidas passadas, que aí tem pontos, seria cruzar o mapa de um com o mapa do outro. E aí você vê muitas vezes que a pessoa que é um passarinho, que brinca, que é leve, não sei o que os amigos reconhecem dessa forma, entra numa relação com uma outra pessoa e murcha. E murcha, e deixa de ser ela. E não vai mais ver os amigos. Você olha o mapa, você já vê lá, amor. E, tem que tomar... Não vai dizer, acaba essa relação, sai dessa relação. Mas você vai dizer, olha, você perde sua identidade aqui. E eu só faço sinastria quando é no caso de relacionamento, os dois juntos, casal. Por quê? Porque a pessoa primeiro tem que autorizar, né? Ah, não posso ir, pode fazer, tudo bem. Eu aceito. Mas não é o desejável. Em geral, eu fiquei... Como é a construção, os dois... Eu não conheço as pessoas, eu vou falar ali na hora, né? Ah, você falou para ela, não sei o quê. Já teve caso assim, raro, mas já teve. Em geral, as pessoas... É uma orientação de casal. Uma orientação de casal com um instrumento astrológico. E aí, primeiro, eu divido no individual, isso é seu, isso é seu. E isso aqui é do casal. Vocês juntos... Você mata isso aqui nela, bem exagerando, mas às vezes você precisa dizer isso, você sufoca ela. E aqui você ajuda ela a florescer, né? Aqui ela não tem coragem de falar com você, né? Às vezes sugiro, bote um bilhetinho, seu planeta é tímido, isso já é seu, não é dele, mas aí com ele fica mais tímido. Você não tem coragem de dizer, bota um bilhetinho, né? Na camisa, na pasta. Que maravilha, né? Porque você começar um relacionamento assim, com uma orientação dessa tão assim, eu não vou dizer precisa, mas assim, tão ampla, tão aprofunda. Que conversa, né? Também tanto. Que facilita às vezes. Já aconteceu você, não, mas eu não faço isso com ele, isso aquele. Bem, não, querida, você não quer fazer isso, mas olha, quando você diz para eu fazer, então eles conversam entre si. Não, querida, não tô dizendo, não, você não faz assim, me pressiona. Mas assim, você diz, não, bote essa roupa, né, eu gosto daquela roupa. Exato, eu me sinto pressionada. Aí tá lá o Plutãozão, né, que Plutão adora controlar tudo, é o planeta de Escorpião, né, que sofre se não controlar. E nós todos temos Escorpião no mapa. Então, o que eu acho lindo da astrologia, quando a gente começa a estudar, em vez de apontar o dedo para o outro, gosto desse signo, aquele é mau, aquele é bom, é você ver onde é que você tem aquelas características, que não é uma coisa fácil, né? E aí pensar na luz e na sombra de cada um deles, né? Muito aí você adora, eu só me dou bem quando a gente tá fazendo, detesto tal signo. Vá olhar em você, em que gaveta do seu mapa ele tá escondidinho ali. Onde é que ele tá que você não tá querendo olhar para ele, né? Tá querendo olhar. Isso teria a ver com... É mais difícil quando você fala do retrógrado. O retrógrado é outro ponto. Eu posso ter mais aversão? O que seria esse retrógrado? O retrógrado, simbolicamente, né? Tem explicação astronômica que eu não vou usar. Uhum. Do ponto de vista simbólico, o retrógrado, a gente olha o mapa da pessoa, tem um monte de Rzinho embaixo dos planetas. É retrógrado, dando ré, andando para trás. Significa que o planeta estava numa condição que a gente diz que está retrogradando, está voltando atrás. Do ponto de vista kármico, é visto como a pessoa nasceu naquele momento, ali é outro ponto que chama atenção. Olha, presta atenção onde tem um planeta retrógrado para ver como a pessoa está usando aquela função, né? Na minha experiência, não necessariamente a pessoa usa ruim. Eu acho que a gente tem que ter o cuidado, que é como se usou de maneira errada, inadequada. Dá um exemplo aí, Gisele, dá um exemplo. Um exemplo, uma pessoa que tem um planeta Saturno retrógrado em uma posição social. Saturno é o planeta que representa status. Posição, você chegou no topo e você está ali, você merece ou não merece, é outro ponto. Um Saturno retrógrado, a pessoa pode ter medo.
recolher, ter medo e não ocupar os cargos. Eu costumo brincar e olha, então é aquela pessoa que faz tudo, que tem competência, mas não é o chefe. Não, eu não quis ser. Até aparecer a oportunidade onde você vai criar outro karma. Porque você está se recusando a usar a autoridade numa oportunidade que você teve por medo que pode ser um medo de vida passada. Eu não sei o que aconteceu aí, porque aí só você fazendo regressão, ou você tendo uma intuição de que usou mal isso ou aquilo. E usar mal não é necessariamente você usar no excesso. Às vezes eu uso mal porque se eximiu de tomar uma atitude, uma posição, né? Ou lavou as mãos. Então, a gente não sabe, usou mal forçando ou usou mal se recolhendo e fazendo de conta que não era com você, né? Cara de paisagem, não importa. Ali tem um nó. Então, você vê pessoas competentes, sérias, com titulação imensa, que não ocupam os lugares que a gente acha que deveria ocupar. Muito bom, muito interessante. Hoje, Célia, me diga uma coisa. Numa única sessão, uma pessoa que nunca fez um mapa, tanto qualquer mapa, né? O mapa natal, que é de onde parte tudo, e os outros. É muita informação. Sim. Eu vejo, às vezes, pessoas falam, não, eu fiz, mas assim, e não entendeu nada, né? Não entendeu nada. Às vezes não é porque o astrólogo não era bom, não, é porque é muita informação. Como seria o mais indicado? A pessoa ter essa primeira consulta para ela fazer uma leitura, primeiro do mapa natal, para ela perceber um pouquinho o geral, e se ela se afinar com esse instrumento, com essa linguagem, ela ir fazendo consultas ocasionais para poder ir compreendendo mais só o mapa natal, por exemplo, que já é um monte de informação. Então, isso tem muito a ver também com o tipo de trabalho do astrólogo. Eu tenho colegas que gostam de fazer em 3, 4 sessões. Eu gosto de fazer em sessão única, seja o mapa da agora, seja o mapa do ano, mas que eu faço a gravação, né? Então, mas eu tenho uma consulta alternativa que eu chamo de SOS, batizei de SOS há muito tempo, que é uma consulta menor, 40 minutos, que você dá foco àquilo que a pessoa está precisando na hora, ou porque ela pediu, quero ver relacionamento, quero ver trabalho, né? Ou porque ela diz, não, veja o que está importante para mim agora, me ajude aqui. Né? E aí eu bato o olho e vejo onde é que está o assunto principal. O atravo, aquilo que está em latência, né? Agora, eu acho que tem uma questão importante aí, Carla, né, nessa questão da duração da consulta também, porque às vezes são muitas informações e a gente, enquanto astrólogo, também tem que ter esse cuidado que não dá para você falar tudo. Então, quando você falou, não, planeta de um lado, planeta do outro, você olha, mesmo no mapa natal, você tem que tentar trazer para a pessoa aquilo que é essencial. Mesmo falando de uma história passada, tentando trazer para ela os créditos e os débitos, não dá para falar tudo. Então, você, como técnico olhando de fora, você já olha que nesse momento ela precisa mais disso. Então, você pode centrar, mesmo sem falar muito do momento atual, que você está falando da história, você centra naquilo, porque o final da consulta é sempre direcionar um pouquinho para o momento da agora. Ou esse momento, então você está fechando um ciclo e tal, entendeu? Mas o essencial precisa ser dito, que em geral esse triângulo aí, né? Sol, lua, ascendente, é uma coisa importante, até para a pessoa, se ela não quer, nunca mais ela quer fazer consulta astrológica. Ela tem a gravação dela, do mapa natal, e ela sabe que se ela quiser ler essas coisas de revista, de jornal, mais sério, mais brincadeira, né? Ou piadinha que está aí na internet para quem quiser ver, pelo menos ela não olha de um signo só, ela olha dos 3. E aí ela vai se identificar com o outro, que é o certo. A lua é como se fosse sua alma, o sol é sua consciência individual, né? Brilho, seu brilho, o que você projeta, o que você leva para onde você for, e o ascendente é sua responsabilidade com as escolhas que você faz, né? Esse a cara que é? A cara quem é que mostra a cara? Tipo assim, eu vejo, eu falo, tem pinta de não sei o quê. Quem gosta de aparecer é Leão. Porque Leão é regido pelo Sol, os planetas giram em torno do Então Sol. você, leonina, a gente reconhece a quilômetros de distância. Leão adora dramatizar. Então, quando a gente está dramatizando, qualquer pessoa de qualquer signo, você está emprestando uma característica de Leão. E aí é interessante, porque eu que dou aula, eu sou ariana, meu Sol é na casa 9, que é a área de conhecimento, né? Então,
eu dramatizo quando eu dou aula. Isso foi vindo para minha consciência depois. Eu invento, eu faço, dou risada, eu danço, eu empresto... Faz no palco, né? É meu palco, é minha área de conhecimento. Para alguns é dentro de casa. Né? Me lembro uma moça que fez um babá comigo, que ela tinha uns problemas kármicos com família. Aí ela tinha um Plutãozão, que é quem controla tudo na área da casa, da família, da mãe. Mas ela tinha o Sol também lá em Leão. E ela me contando que ela tinha que dramatizar, porque a mãe precisava tomar remédio, o irmão tinha um remédio psiquiátrico. Eu morri de rir na hora. Eu disse, você faz muito bem. Seu teatro é dentro de casa, você tem que dramatizar mesmo. Em algum lugar para botar esse leão para fora. E botar as coisas em ordem. Ela tinha que tomar conta da mãe, o irmão precisava de psiquiatra, não sei o que. E ela só conseguia se ela dramatizasse. Então, a gente se apropriar dessas características dos signos é o mais saudável, mas isso vem pela consciência e pela escolha. Então, não daria para olhar para uma pessoa e dizer assim, tipo, para checar, entender qual é o signo solar dela, eu diria assim, Gisele tem cara de não sei o quê. As pessoas, às vezes, captam mais meu lado canceriano, sabia? Porque é o ascendente. Que o ascendente eu vim primeiro, né? Embora eu seja, assim, pareça extrovertida, eu sou tímida, né? Pode dar risada, mas eu sou tímida. Sou tímida, mas eu sou arrojada. Eu vou, né? Eu não aceito limite numa coisa que eu acho que eu posso, né? Mas o lado canceriano vem primeiro. O Zé Firino, o astrólogo de São Paulo, que uma vez fez meu mapa, ele me definiu bem. Ele disse assim, você dá uma bronca e depois chora junto. Eu guardei essa frase para sempre. Eu não assim, não, como isso, como aquilo, não é assim, não. Aí a pessoa às vezes fica assustada. O Ares vem com câncer, que bota no colo. Aí o câncer bota no solo, não vem cá, peraí, não, espere um pouquinho que eu falo com você, que não sei. Então, quem me conhece sabe que eu sou assim. Mas eu sou eternamente alegre, não é uma falsidade, não é uma coisa, não é que eu negue quando eu estou triste, choro, né? Do lado canceriano, minha mãe dizia que eu tinha chorado muito perto, mas minha natureza é uma natureza ariana, e eu sei que eu posso, meu sol de casa nova, que eu posso levar o conhecimento daquilo que eu sei. Então, onde eu não sei, eu também não vou. Né? Mas quando eu vou, eu entro de cabeça. É onde eu vou levar meu brilho. Aí é onde eu vou dramatizar, onde eu vou brincar, onde eu vou... Às vezes vem exemplos assim que nem eu imaginava. E aí eu brinco, na casa 9. Quem tem na área 7 se esquece de si, a área 7 é de relacionamento. Aí fica, dá prioridade para o outro, faz o outro brilhar, fica no bastidor, né? E por aí vai. E sol é importante. E o Sol, e me diga uma coisa, e no caso, você tem um planeta que representa cada signo. Sim. Que está ligado a cada signo. E quando o planeta do signo não está na casa do signo? Sim, isso é quase sempre. Porque cada um está configurado diferente. Exatamente. E essa pergunta, Carla, ela é um bom exemplo se a gente pensar em termos do ascendente, que eu disse que é a missão de vida, o projeto de vida. Mas imagine você tem um ascendente para fazer uma coisa e o regente desse ascendente está numa área escondida ou numa área de vida passada, que é a área 12. Né? No YouTube, no meu canal, tem a Casa 12, falando sobre a Casa 12, quem tem planetas lá. Então, às vezes, é como se você estivesse aprisionada ali. É como se fosse uma geladeira, um freezer, um galpão, um lugar que está escondido. Então, você tem que aprender a lidar com o que está ali dentro, ou então você vai trabalhar em espaços de Casa 12. Hospital, convento, trabalhos filantrópicos, trabalhos de doação, né? Ou então trabalhos de cuidar espiritualmente dos outros. É muito interessante isso. Bacana. Né? E aí a sua missão vai para onde vai o regente do ascendente. Isso não é literal, óbvio, porque, como eu disse, a gente brinca de acertar as peças do quebra-cabeça. Aí vai para uma área e você vê que ali é a missão da pessoa, mas a gente não pode dizer sua missão é essa, não existe isso. Maravilha. Existe você tentar mexer e você vai complementando com outros pontos. Você perguntou dos retrógrados, né? Você olha, você sabe que ele tem um problema, ou que tem uma coisa que você precisa prestar atenção melhor. E tem outros pontos que puxam mais vidas, né? Como os nodos lunares. Isso, eu ia perguntar isso também. Falei, meu Deus, eu sou ariana, amor. Lá vou eu até assim. Como estamos de tempo. Já, eita, nós. Você quer falar só um pouquinho para a gente encerrar nesses nodos? Sim, os nodos lunares são pontos... Um curso, viu? Curso aqui de introdução
A astrologia. Os nodos lunares é incrível, porque quando você fala dos nodos lunares, o sul está num signo e o norte está exatamente no signo oposto. Você é capaz de falar muita coisa da vida da pessoa sem olhar mais nada do mapa. É mesmo de serem. Porque onde está o nodo sul representa, naquele signo, resquícios de vidas passadas, de experiências passadas, quem não quiser falar de vida passada, que você precisa deixar para trás para seguir na direção do tal do nó do norte, que está no signo oposto. Agora, eles estão em confronto, em oposição, o que significa que não é você afogar ele, matar esse passado, amarrar. Não, é você achar um ponto de equilíbrio, digamos, né? Assim, ó, isso aqui você já fez milhões de vidas, bem ou mal. Então, agora, olhe para frente. Vá na outra direção, tente, são experiências não tentadas. Todo mapa tem os Todos nodos os lunares. mapas Pode têm. ter mais de um, ou Inclusive, sempre isso tem um você vê só. em tabelas também, pela idade das pessoas. Tem uma tabelinha, quem nasceu tal ano, os nodos lunares estavam assim onde. Agora mesmo a gente acabou de mudar os nodos lunares. Eles estavam no eixo touro-escorpião e agora eles já estão de novo em Áries e Libra. O nó do norte está em Áries, o nó do sul está em Libra, exato. E aí esses eixos, quem nasceu hoje, por exemplo, vai nascer com o nó do sul em Libra, experiências de relacionamento, experiências de convívio, de troca, ou de beleza, ou de harmonia, enfim, de acordo, de lidar com justiça. E às vezes de ficar sem resolver nada, deixando o outro resolver para si. Aí o nó do norte em Áries traz você experiência não tentada. Traga mais sua identidade. Não precisa brigar com o outro, mas seja mais você. Nossa, entendeu? Leve Muito mais, importante. entendeu? Então, você fala do eixo do que a pessoa precisa aprender. É o trabalho. É um eixo kármico. O eixo kármico. Sim. Foi passado. Como eu disse, você não precisa deixar aquilo, mas precisa entender que aquilo você já veio. Às vezes acontece na área financeira, você diz, olha, você pode ter, sua família pode ter dinheiro, você pode ter sorte, né? Mas tudo para você vem batalhado. Porque tem que pagar a taxa do próprio bolso, no sentido real e no sentido simbólico. Todo mundo, meu irmão ganha, eu não ganho nada, eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Tá lá. Você já recebeu muito, agora você precisa dar. Precisa compreender isso. Não é um castigo. É um aprendizado. Um ciclo de evolução, exatamente. Que é a roda, né? O mapa. Mas que não roda tira da o vida. conflito que a gente vive. Claro. Porque o nosso comportamento natural é ficar no nó do sul. Aqui eu já conheço. Exato, a sua zona de conforto, né? Daí Ou de desconforto, ao menos é o conhecido. Né? Sim. As terapias, trabalho e autoconhecimento ajudam você a ver isso no dia a dia. Mas depois você mesmo se regula. Olha eu fazendo de novo. Não vou fazer, não. Mas não é o tempo todo que a gente tem essa consciência. Esse estado de atenção. Mas às vezes você percebe e você já fez de novo. É um treinamento. É um treinamento. Treinamento mesmo, gente. Treinamento. Não flui, não. O fluir é um treinamento. Para você fluir, entrar no fluxo, precisa fazer o treinamento. É uma disciplina, é um aprendizado. Eu vou dar um exemplo lindo desse coisa dos nodos que me veio aqui também, que era uma mocinha de família de médicos, né? Daqui, tem muitos anos isso. E eu fui fazer orientação vocacional para ela, né? Com o mapa. E ela, a família de médicos, e ela, tudo a ver com medicina. E ela resistente a fazer. Porque aparece também, será que eu tenho esse dom mesmo? Estou aqui porque só a família quer que eu faça, porque a família toda é de médico. Nada. Aí os nodos lunares me ajudaram. Nem eu me lembrava disso. A avó dela, que depois me lembrou um tempo, disse, lembra que você fez um mapa para minha neta? Pois ela foi para São Paulo, ela gostou tanto da medicina que ela fez especialização não sei o quê. Me deu notícia dela tempo depois. Porque eu mostrei para ela que ela tinha os nodos lunares no eixo de saúde. Não vou lembrar qual era o signo que tinha a ver com o mapa como um todo, mas tinha o nodo de futuro, né, da vida atual da missão, estava na área de ajuda coletiva, de medicina. Né? Então, era um trabalho com medicina. Aí ela, minha família toda é de médicos, não sei o que, não sei o que. Eu digo, sim, mas você está resistente. Aí mostrava onde estava, porque você está em choque lá com a figura da autoridade na sua casa e você está querendo jogar fora a água do banho junto com o bebê. Segura o bebê.
fazer uma formação, tipo, de jogar sua identidade, sua possibilidade, porque você tem memórias, tem uma dificuldade que ali também está sinalizada naquele mapa. O mapa inteiro ajuda, mas tem mapas específicos que aquele ponto é que dá o diferencial. Às vezes é o contrário, às vezes é um Saturno, né? Uma criança com um Saturno forte no mapa, a mãe pega e bota numa escola rígida. Aí eu olho, não conheço a criança, olha a área de filhos dela. Você tem filho? Tem. Uma filha, né? Não bote sua filha numa escola séria, não. Ah, ela está na escola assim, assado que é a mais rígida. Ela já é exigente, eu acho que ela não precisa disso. Mas você vê como você está falando tanto dela se você não tem o mapa dela, mas eu estou vendo que você tem uma questão kármica com ela aqui. Então não bote ela já se exige demais, ela já é adulta demais. É mesmo. Aí eu me vi falando, porque você pode fazer um recorte de falar de qualquer. Bom, você não faz isso numa consulta específica, porque você não vai falar da filha só, você vai falar da pessoa. A filha entrou com uma coisa que chamou a atenção. Aí, peraí, né? Então, cada caso é um caso, mas a pessoa sai com algo que ela precisa se apropriar. Muito bom. Aí você vê porque eu sou apaixonada. Vocês estão vendo, e você que, olha aí, se interessou, a gente vai deixar. Você está vendo, talvez esteja ouvindo somente pelo Spotify, esse Omega Cash, ou talvez, se você estiver aqui no YouTube, assistindo no YouTube, a gente vai colocar aí o canal da Gisele, para você conhecer, se interessou, óbvio, né? Por esse material, tá doido, meu Deus do céu, eu quero ver o meu mapa, a gente fica assim mesmo e quer mergulhar nisso, e é muito bom, muito boa experiência. Então, vai lá, a gente vai colocar os canais de YouTube de Gisele, o canal dela do Instagram também aqui embaixo, no YouTube. E se você está no Spotify, você vai lá nos canais ou no Instagram lá do @grupo.omega, e aí você vai achar todas essas informações também. Então, Gisele, é lindo, muito... Nossa, gente, isso foi... Eu adoro falar do meu trabalho e adoro falar de astrologia. Para mim foi uma saída eu encontrar a astrologia naquele momento meu de crise pessoal. Foi o meu caminho. Que beleza é quando a gente encontra o nosso caminho. Sim. O nosso caminho do coração. E aí todo o universo conspira, achar sua missão, agarra sua missão. E aí todo o universo ali caminha com você, né? Quando você se determina e acredita mesmo e confia. Então, muito grata por ter aceito esse convite, né? Muita riqueza para mim. Eu fico aqui, faço as entrevistas, estou querendo falar, pessoal, preciso refazer aí, tá de novo, para poder atualizar um pouquinho, porque a gente vai andando e vai olhando de uma outra forma e está querendo mergulhar mais, está querendo ver com mais clareza. E essas abordagens, elas são faróis. São faróis. Gente... E o convite de aquariano agora, né? Preconceito só atrapalha a vida da gente. Preconceito só congela. Não te acrescenta absolutamente nada. Te priva de experiências que podem, assim, te fazer dar saltos quânticos na sua vida. A gente está aqui para expandir. Já é aquariana, de série já sabe. Nem vou falar meu mapa todo aqui. Se eu falar esse triângulo aqui, onde é que está? Nesse triângulo eu tenho 2 aquários, só nesse triângulo. Então é isso. Muito grata pela sua participação e para você também que está aqui nos ouvindo, nos assistindo. E se coloque aí seu comentário e diga sobre que temas você gostaria de estar ouvindo aqui. É que a gente traga a Gisele aqui de novo, com certeza. Virei sempre. Tchau, tchau. Até breve.